Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E nós iremos abordar hoje. Você pode, se você tiver a revista aí, você pode acompanhar. Embora eu falarei aqui bem rapidamente, em cima desta temática, né, que é o propósito dos dons espirituais. E algumas coisas que nós iremos falar aqui com relação aos tópicos em que a nossa lição está dividida, que é o primeiro tópico, que fala a respeito de que os dons, eles não são para elitizar o crente. Primeira coisa, então, os dons não são para elitizar o crente, colocá-lo em uma posição superior. O segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro, edificar o corpo de Cristo. Essa carta que Paulo ele escreveu aos Coríntios, primeira carta que ele escreve aos Coríntios, nós temos que entender o contexto em que tudo isso acontece, porque esta igreja, ela foi fundada, a igreja na cidade de Corinto, fundada na segunda viagem de Paulo. E na terceira viagem missionária é que ele vai escrever esta carta aos crentes de Corinto. Quando nós lemos, por exemplo, o texto que está em Atos capítulo 19, eu gostaria que você acompanhasse comigo rapidamente a leitura de Atos capítulo 19, para nós entendermos um pouco mais sobre o desenrolar dos acontecimentos da igreja de Corinto. O versículo 1, que diz o seguinte, que enquanto Apolo estava em Corinto, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, ele tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. E aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: não, nem sequer temos ouvido que haja Espírito Santo. Os crentes de Éfeso, eles, apesar de terem sido batizados, eles nem sequer sabiam o que era Espírito Santo. E então Paulo ele vai se ocupar, se você continuar lendo o contexto adiante, você vai ver que Paulo ele se ocupa de ficar ali pelo menos 2 anos ali em Éfeso, pregando a palavra. Acontece que ele está ali para poder orientar os crentes de Éfeso concernentes a uma necessidade muito grande que havia, porque se eles não tinham o Espírito Santo, como poderiam aprender sobre o Espírito Santo, sobre as doutrinas bíblicas, sobre a salvação? Mas a nossa conversa aqui não é a respeito da igreja de Éfeso. Nós vamos voltar
a comentar a respeito da igreja de Corinto, mas só para que nós possamos entender e contextualizar, porque quando nós vamos para o texto de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, Paulo, ele estava, lembre-se que Paulo, ele estava em Éfeso. Ele havia deixado Apolo lá em Corinto. Ele estava agora na sua terceira viagem missionária. A igreja havia sido fundada na segunda viagem missionária. Lembrem-se, por exemplo, que quando Paulo ele faz a sua primeira viagem missionária, ele não vai para a Europa, ele não passa a Macedônia. Somente depois é que nós vamos ler, por exemplo, voltando aqui, para que você possa se lembrar aqui no que nós estamos tentando contextualizar aqui, quando aqui no capítulo de número, em Atos dos Apóstolos 16, versículo de número 9, no próprio capítulo 16, ele tem uma visão. E essa visão que ele tem aqui no capítulo 16, a partir do versículo 9, como nós conhecemos, ele estava em Troade, né? E a cidade de Troade é o que nós conhecemos também na história como a antiga Troia. Sim, aquela da história do cavalo de Troia é justamente Troade, a mesma cidade agora com um outro nome. E Paulo estava nessa região da cidade de Troade, antiga Troia, que é uma cidade da Ásia que está no litoral, ali do mar Egeu, olhando para o outro lado, onde estavam as ilhas gregas, e onde estava, obviamente, a cidade de Corinto. E Paulo, ele estava nesta região, e o texto aqui de Atos, capítulo 16, a gente vai voltar ainda lá no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, eu não me esqueci, tá? Mas aqui ainda no capítulo 16, quando Paulo, ele diz o seguinte, ele passando pela Frígia e pela província da Galácia, isso tudo na Ásia Menor, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegamos a Mísia, tentávamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. E então, quando ele desce a Troade, aí na região, quando a gente fala da Ásia Menor, é na mesma região onde foram fundadas também as 7 igrejas da Ásia, para as quais depois o apóstolo João vai escrever no livro do Apocalipse. E Paulo estava aí. E se você retornar e você olhar no capítulo 15, na epígrafe ali, do versículo 36, você vai observar que a epígrafe da tua Bíblia vai demonstrar que esta era a segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo, ele está na segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária é que o Espírito Santo, segundo o contexto que nós lemos aí adiante do capítulo 16, é que segundo a visão que ele tem, ele passa a Macedônia por ordem de Deus, por aquela visão que ele teve. E o que era a Macedônia naquela época? A Macedônia seria a Europa de hoje, parte da Europa de hoje, onde está, por exemplo, a Grécia e onde está a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, que está também numa região que era chamada no passado por região sul da península do Peloponeso, ela foi destruída, era uma cidade antiga, ela já tinha sido destruída no ano de 146, foi destruída por um homem chamado Múmios, né? Ele não era uma múmia, é só um nome que é parecido, né? Era Múmios, que era um romano, um general romano, ainda naquela época. Mas no ano 46, ainda antes de Cristo, um pouco mais adiante, ela vai ser reconstruída por Júlio César e vai se transformar uma metrópole muito próspera ali na região do Peloponeso, também Grécia. E essa cidade era muito rica, era muito próspera. E Paulo, quando ele chega, quando ele atravessa, quando ele passa para a Macedônia,
Nós conhecemos pela história da Bíblia que nos conta, aqui ainda no capítulo 16, que a primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipos, mas ele continua a sua viagem ali pela Grécia, e é quando ele chega até a igreja de Corinto. Eu quero aqui me adiantar um pouco para não me ater tanto, porque eu quero ainda falar a respeito dos dons espirituais, mas as coisas já começam com a visão que ele tem, porque Deus ele tinha um propósito, não somente com Corinto, obviamente, mas com as várias igrejas que Paulo ele vai fundar também, ali na região da Grécia, muitas igrejas. Mas quando nós lemos aqui, voltando lá onde nós paramos, lembram-se onde nós paramos? Porque eu estou contando aqui para você, estou mostrando aqui para você a situação em que a igreja de Corinto ela foi fundada, ou seja, na segunda viagem do apóstolo Paulo, sua segunda viagem missionária, e por conta de uma ordenância celestial, que Paulo ele passou a Macedônia para fundar não somente a igreja de Filipos, de Filipenses, em Filipos, mas também a igreja de Corinto. E Paulo ele vai, mas só que quando nós voltamos lá onde nós havíamos lido, já no capítulo 19, adiantando, quando Paulo já está na terceira viagem missionária, eu disse terceira viagem missionária, no capítulo 3, a igreja já estava lá fundada, a igreja já estava funcionando, a igreja já estava em atividade, e Deus, ele viu uma graça tão grande naquele povo, porque nós não entendemos como Deus, ele trabalha, nós simplesmente aceitamos, porque Deus é Deus, ele é soberano. E aquela igreja recém-nascida, ela tinha algo que somente Deus enxergava. Talvez fosse o fato de que ela seria exemplo para nós aqui hoje. E Deus derramou uma graça tão grande naquela igreja, que ele não negou nenhum dom. Ele entregou àquela igreja todos os dons. E o próprio apóstolo Paulo, ele testemunha que não lhes faltava nenhum dom. Não, nenhum dom faltava. E era uma igreja que ela tinha os dons espirituais, todos os dons. Mas nós podemos pensar assim: se Deus sabia, via que a igreja não teria como lidar com aqueles dons, como é que ele vai dar tanto dom para uma igreja que não sabe lidar com aqueles dons? E por que também, se Deus ele entregou aqueles dons, por que os dons não foram com um manual de instruções? Porque Deus entregou os dons à igreja de Corinto, mas não entregou o manual de instrução dos dons. A Bíblia ainda não havia sido escrita, um Novo Testamento, então o povo não sabia como lidar com todo aquele poder, com toda aquela glória. Era algo desconhecido para eles, não sabiam como lidar com isso, porém Deus entregava. Uma outra coisa, se Deus, ele entregou os dons aos coríntios, todos os dons aos coríntios ali, não deu manual de instruções, por que Deus não levantou alguém dentro da própria igreja de Corinto, com revelações, para poder explicar e ensinar e doutrinar a igreja concernente aos dons? Porque Deus também não fez isso. Então até nesse momento nós só estamos vendo Deus fazer coisas que dentro do nosso senso comum, dentro da nossa mente limitada e cheia de bloqueios, são coisas que não condizem com a sabedoria de Deus. Mas não é verdade, sabe o que Deus está fazendo com isso daí? Porque, como eu disse, Deus entrega todos os dons, ele não se importa, isso na nossa mente, né? Deus não está se importando o que vai acontecer com a igreja, ele entregando tanto poder, tanta glória a um povo que não vai saber como lidar com aquilo. Deus não vai entregar um manual de instruções, e Deus também não vai levantar alguém dentro da igreja
para revelar como aqueles dons devem ser utilizados pela igreja. Sabe por quê? Que Deus não fez nada conforme aquilo que a gente acha que é certo? Porque Deus, Ele respeita lideranças. E Deus nos ensina a respeitar as lideranças. Quem era a liderança daquela igreja? Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não havia morrido ainda. O apóstolo Paulo era o fundador daquela igreja. O apóstolo Paulo, aqui na terra, ele era o cabeça das igrejas as quais ele havia fundado. Então a igreja tinha uma liderança, a igreja tinha um cabeça, e era ele quem tinha que chegar lá no momento certo, ou até mesmo através de carta, como ele fez. Mas acontece que o apóstolo Paulo, ele estava em uma constante batalha espiritual. Não somente ele, mas a igreja de Cristo toda em uma grande batalha espiritual. Porque o diabo, ele sabe que se a revelação de Deus chega até a igreja, então todos os planos que ele tem vão cair por terra. E a igreja de Corinto, ela estava sendo acometida por diversos pecados. Eu não vou nem pegar aqui a lição, não vou nem ficar lendo aqui a lição, que eu quero ganhar tempo com vocês, que nós não temos muito tempo. Mas o que acontece é que a igreja de Corinto, ela era uma igreja ao mesmo tempo espiritualista, não vou nem dizer tanto espiritual, mas espiritualista, porque o espiritual, ele não fica querendo demonstrar que ele tem os dons, né? O espiritual. O espiritualista não, ele espiritualiza tudo, só que ele não é espiritual. O espiritual, ele tem consciência do que ele está fazendo, do que ele tem em mãos. Ele tem consciência do poder de Deus, ele é racional, ele tem entendimento. O espiritualista, ele só quer se mostrar. Ele não sabe nem o que é que ele tem, ele não sabe nem com o que ele está lidando. Ele não busca conhecimento, não busca comunhão com Deus, não busca orientação. É um desobediente, ele não serve a Deus verdadeiramente, ele não obedece às suas lideranças, mas ele quer demonstrar, através do seu comportamento no meio das pessoas, que ele é alguém espiritual, mas ele é espiritualista. Né? Então havia isso na igreja de Corinto, muito. Só que aqui no capítulo 5, esse momento aqui, a gente está aqui lendo Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 11, fazendo aqui uma ponte com o contexto em que nós lemos ali, no capítulo 19 de Atos, e o capítulo 16. Para entender as epístolas de Paulo, entender as cartas de Paulo, se você não fizer uma ponte com Atos, você fica assim meio que perdido. É preciso fazer uma ponte para ligar os contextos aí. E Paulo aqui, no capítulo 5, ele está escrevendo aos Coríntios, ele havia escrito nessa carta aos Coríntios, e ele faz uma certa revelação. Veja bem, versículo 11: mas agora vos escrevo. Vamos, o versículo 9, volta um pouquinho, olha só o que diz o versículo 9. É uma revelação que Paulo ele faz. Já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Então a coisa já estava feia. A igreja cheia de dons, né? E Paulo de alguma forma já estava sabendo que ele tinha andado por lá, ele sabia como que era a cidade. Ele sabia que naquela cidade havia lá uma cultura das prostitutas de cabeça raspada, dos cultos ali a deuses, havia que eram as sacerdotisas dos cultos da prostituição, eram as prostitutas cultuais.
Então muitas coisas acontecem ali na ausência do apóstolo Paulo na igreja de Corinto, e ele escreveu uma primeira carta. Por quê? Na realidade, essa carta de 1 aos Coríntios que nós temos na nossa Bíblia, ela seria na prática, né, ou até teoricamente, né, a segunda. Porque a primeira foi perdida. Existe uma carta antes de 1 aos Coríntios, é o que Paulo diz aqui, olha: já por carta vos escrevi. Então ele já havia notado algo necessário a ser corrigido na igreja de Corinto, porém ele escreve uma carta, ela chega até a igreja. Paulo ele diz: eu já vos escrevi. É claro que o texto ele não nos traz assim de forma clara o conteúdo dessa carta. É uma carta que foi extraviada e não chegou para nós. Mas eles provavelmente tiveram algum contato com o conteúdo dessa carta, mas não resolveu. É por isso que alguns escritores dizem que talvez essa carta nem tenha chegado lá, porque não teve solução, e as coisas foram ficando cada vez piores. Mas quando Paulo, terceira viagem missionária, ele deixou, Apolo ficou em Corinto, capítulo 19 de Atos, e Paulo foi para Éfeso, e Paulo se ocupou demais em Éfeso, ficou lá até mais de 2 anos lá em Éfeso, se ocupando com um povo que nunca tinha ouvido nem falar sobre o Espírito Santo. Enquanto tinha um povo lá que conhecia o Espírito Santo, tinha ouvido falar no Espírito Santo, recebeu os dons do Espírito Santo, não sabia lidar. Tinha um outro povo que nem sequer tinha ouvido falar no Espírito Santo na cidade de Éfeso. E Paulo, além de se ocupar, ficou lá. O texto diz ali que ele ficou lá cerca de 2 anos. E é ali que ele recebe notícias de Corinto. Alguém chega da igreja, chega lá e levou para Paulo notícias de que a coisa lá em Corinto não estava indo muito bem, não. Então, de Éfeso, Paulo escreve uma outra carta, porque a primeira carta ela foi extraviada. Não se sabe nem se chegou a ser lida pelo povo. Ele escreve uma outra carta. É quando nós olhamos aqui no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, no versículo 11, quando Paulo ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Mas a nossa lição, ela entra em um assunto que é um pouco mais polêmico, um pouco mais profundo do que isso, porque a igreja que possuía dons espirituais, a igreja de Corinto, mas eles estavam usando os dons em benefício próprio. Então aqui está uma coisa que a gente pode realmente contextualizar agora, já, com muitos cristãos das igrejas de qualquer ministério hoje. Não é apenas aquele outro ministério, mas praticamente todos os ministérios. Pessoas que, principalmente os ministérios pentecostais, né? Porque se a gente tirar fora aqui aquela classe dos cessacionistas, quem são os cessacionistas? São aqueles que dizem, de algumas denominações, não vou citar aqui nome de denominações, que dizem que os dons, eles somente operaram, Deus operou através dos dons somente nos dias dos apóstolos. Depois deixou de ter efeito, né? Cessou. Por isso que eles são os cessacionistas. Nós não, nós cremos na atualidade dos dons. O nosso credo, o credo das Assembleias de Deus no Brasil, declara
que nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Se você é assembleiano e você não crê na atualidade dos dons espirituais, o que é que você está fazendo ainda? Você tem que mudar a tua cabeça. Você não pode sair daqui da Assembleia de Deus, mas isso aí tem que sair da tua cabeça, da tua mente, porque faz parte da nossa fé, faz parte da nossa declaração, da nossa profissão de fé, a atualidade dos dons espirituais. Então eles são atuais, e eles não são para a promoção do pregador ou de quem quer que seja. Os dons espirituais, eles são para a edificação da igreja. Edificação, a palavra edificação da igreja, ela está presente em vários textos no Novo Testamento. A palavra, inclusive, até o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele usa de forma com uma propriedade muito grande, essa palavra edificação. Lá no capítulo 2, quando ele fala que nós somos pedras vivas na construção do edifício espiritual, né? Nós somos, ele diz que nós somos edificados. Isso é Pedro dizendo, porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então o mesmo Espírito que operava em Paulo também estava operando em Pedro, para poder nos ensinar a mesma coisa. Edificação. E você, em um processo de edificação, na construção de uma casa, um tijolo depende do outro. O tijolo que está lá em cima depende do tijolo que está lá embaixo, senão ele não estaria lá em cima. E é assim. Então, edificação, os dons não são para edificação própria, os dons não são para a promoção do pregador. Os dons espirituais não é cabide de emprego, pregação não é cabide de emprego. Você não pode querer levar a vida ganhando dinheiros com a pregação da palavra, saindo por aí cobrando, né? Fazendo cartãozinho, fazendo carteirinha de pregador, ou então de como que fala aquela palavra, muitos dizem que são os conferencistas. Não tem nenhum problema se você é conferencista, isso é muito bom. É muito bom você ser conferencista, é muito bom você ser um coach, é muito bom do evangelho. Precisamos de tudo isso. Precisamos de pregadores, precisamos de coach, precisamos de conferencistas, mas que sejam homens de Deus, que não sejam cobradores, que não sejam lobos, que estão querendo enganar o povo e arrancar delas aquilo que é do Senhor. Totalmente errado, para a edificação da igreja, não para você se exibir. Existe uma época em que estava na moda, né? Sempre os modismos sempre estão voltando, mas existia uma época em que a moda era chamar por revelação. O crente que não chamasse por revelação, quando pregasse, ele nunca mais era convidado para pregar em lugar nenhum. Ele tinha que chamar por revelação, ele tinha que falar, tem meia dúzia aqui com dor de barriga. Aí no culto tinha 10 pessoas, tem 50 aqui que está com dor na canela. Então essa é a moda. Deus ele usa, mas Deus não é Deus de brincadeira. Não é Deus de brincadeira. Então as pessoas faziam muitas vezes isso, não é porque ela não conhecesse, não soubesse da verdade, que isso é errado, mas é porque ela queria entrar no modismo, ela estava perdendo espaço na pregação, e aí eu tenho que entrar para o clube da revelação também. Irmãos, Deus ele te usa na revelação, é só você buscar o dom, você não precisa ficar imitando, falar em línguas, você não precisa ficar inventando profecia, dando profetada em ninguém, não, busque, da mesma forma que Deus ele deu aos coríntios, sem encontrar naquela igreja ali, inclusive santidade, porque era uma igreja carnal, mas Deus ele deu, mas Deus cobrou depois através do apóstolo Paulo correção, santidade, fazer a coisa certa. O texto
Como nós estamos aqui em um culto de Santa Ceia, note que dentro do mesmo livro, Paulo vai dar uma instrução no capítulo 11 acerca da Santa Ceia do Senhor. Porque um dos problemas que aquele povo tinha era um problema que já começava em casa, né? E aí eles levavam aquele mau costume para a igreja. Acontece que naquela época existia um culto, uma festa que era chamada Festa do Amor, ou do Ágape. E eles tinham um culto de comunhão. E se montava ali a mesa para todos comerem juntos. E tinha aqueles que eram comilões, eram os glutões, né? A glutonaria é um pecado. Eles diziam assim: eu vou chegar mais cedo e eu vou encher a pança, eu vou arrebentar de comer. E chegavam aqueles mais cedo ali e começavam, sabe, a pegar e comer e beber. E quando os irmãos chegavam ali, a mesa só tinha migalha, não tinha mais nada. E o apóstolo Paulo, na mesma carta, ele trata desse assunto, que é a nossa leitura de Santa Ceia, quando ele fala: pois eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído, a gente conhece a leitura, vai ser feita aqui novamente daqui a pouco, mas quando chega aqui, portanto, os meus irmãos, quando vos reunis para comer, no versículo 33, para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, que coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Por que condenação? Porque eles estavam cometendo um pecado de glutonaria, que é um pecado. Um pecado. Eu sei que muitas igrejas, muitos líderes tomam isso de forma literal, né? Esperar uns pelos outros, e aí virou um costume. Não tem problema nenhum, é um costume, mas é tomado de forma literal. E aí a gente pega primeiro, né, segura o cálice e aguarda servir todo mundo. Aí todo mundo é bonito, aí toma junto, mas isso é um costume. E o costume é costume, você pode acostumar e desacostumar. É igual o costume de usar chapéu nas igrejas. Antigamente usava chapéu, e depois os irmãos, né, deixavam o chapéu, obviamente, né, pendurado ali do lado de fora, e depois desacostumou. Então, costume, você se acostuma e desacostuma. Mas a doutrina bíblica, ela não é costume, ela é doutrina, ensinamento que vem do Espírito Santo para a sua igreja. E os dons espirituais são ferramentas. Os dons espirituais são dádivas de Deus. Os dons espirituais são para a edificação do crente e também para a edificação da igreja. Os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Porque o nosso corpo? Nosso corpo ele é construído, ele é uma edificação. O nosso corpo espiritual, ele é um edifício, né? Um edifício, uma construção espiritual. É isso que Pedro está falando lá no capítulo 2 da sua primeira epístola também. Então eu quero aqui encerrar aqui essa rápida palavra, concluir dizendo que a respeito dos dons espirituais, os dons espirituais, primeiro, se lembre, eles não são para elitizar o crente. Os dons espirituais não são para que o crente se torne uma pessoa famosa, porque toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser somente dada a Deus. Interessante que quando o profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele entra lá no templo, que ele tem a visão de Deus, aqueles serafins que estão voando ali, tinham 6 asas, né? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é para nós um exemplo. Eu tenho que lembrar o meu irmão, eu tenho que olhar para o meu irmão e falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu tenho que declarar para o meu irmão. Isso é edificar uns aos outros. Funciona desse jeito no céu.
Os anjos lá, os serafins, dizendo um para o outro, né? Olhando um para o outro assim, o serafim, e dizendo um para o outro. Eles não olhavam para Deus, olhavam um para os outros, porque Deus não precisa ser edificado. Mas eles, como exemplo, eles olhavam uns para os outros assim e diziam: Ele é santo, santo, santo. Imagina só a cena. Já parou para imaginar a cena? Eles olhando um para o outro e dizendo: santo, santo, santo. Parece que um está dizendo que o outro é santo, mas não. Aí ele fala: santo é quem? É o Senhor dos exércitos. E aí, irmãos, isso serve para a igreja, isso serve para nós. Deus nos deu presentes chamados dons espirituais, e a igreja ela é completa. Acontece que tem um psicólogo chamado Howard Gardner. Ele é um psicólogo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu a seguinte teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas, que ele diz que são 9 inteligências. Aí tem, se eu não me engano, a inteligência intrapessoal, que é aquela que você lida consigo próprio, a inteligência a intrapessoal, a interpessoal, que é a que você lida com pessoas. Você tem a inteligência linguística, tem a inteligência matemática, tem a inteligência espacial, tem a inteligência natural, a inteligência musical. Isso, o Howard Gardner, ele diz o seguinte, que ninguém no mundo é inútil, todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo é inteligente em uma área. E ele estabeleceu aí essas 9 inteligências para mostrar o valor que as pessoas têm. E Deus, e não foi o Gardner que deu isso para as pessoas, foi Deus que nos deu todas as inteligências. Uma dessas você tem, porque você não é inútil. Aí Deus, além de nos dar 9 tipos de inteligência, Ele vem e nos dá 9 dons espirituais. E esses dons, eu falei numa aula aqui na escola dominical uma vez, que não se restringe, obviamente, a apenas 9 dons. Eles são assim, como se fossem representativos, porque desses 9 eles subdividem em muitos outros. Entre esses 9 dons, tem ali os dons de curar. Está no plural, dons de curar. Quantos tipos de dons de curar que existem nesse mundo? Tantos dons. Então, irmãos, Deus, Ele nos fez igreja completa através dos dons espirituais. Quando você nasceu, Ele te deu ali uma capacidade. Dessas 9, você tem uma, você não é inútil. Mas aprove a Deus, através do Espírito Santo, Ele te conceder dons, mas não para o teu proveito próprio apenas. É para a tua edificação, mas além de tudo isso, é para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Cristo na terra. Um dia nós vamos devolver, o Senhor vai recolher tudo novamente, esses dons para Ele. Mas enquanto estivermos aqui, eles devem ser usados para benefício da igreja e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo aqui. Eu volto a palavra aqui para o pastor, irmãos. Deus abençoe.